Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez aqui com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta interessante que nos fizeram. Pastor, Jesus ele participou de uma festa de bebedeira? Se ele transformou água em vinho, se todos beberam, se embriagaram, ele participou de uma bebedeira? O vinho feito por Jesus realmente era embriagante? E o cristão, ele pode fazer uso de bebida alcoólica? Meu querido, por séculos paira uma dúvida sobre os leitores da Bíblia Sagrada a respeito do capítulo 2 do Evangelho de João. Essa passagem bíblica, ela revela o momento em que Jesus realizou o primeiro milagre do seu ministério terreno. Em um casamento que foi realizado na cidade de Caná da Galileia. Agora eu quero que você entenda, o vinho naquela cultura oriental, ele era uma bebida tão comum como é o cafezinho. O nosso cafezinho, cafezinho mineiro, cafezinho brasileiro, a mesma coisa dentro daquela cultura. E o vinho nas escrituras, ele é símbolo de alegria, símbolo de prazer. Agora a dúvida de muitos é a seguinte, afinal, o vinho que foi produzido por Jesus, ele era embriagante ou não? Nós precisamos entender o seguinte, a palavra vinho no Novo Testamento é um termo genérico e pode se referir tanto ao vinho fermentado ou não. E é preciso entender que o suco de uva também é chamado de vinho. E essa palavra, vinho, no original, ela deve ser determinada pelo contexto e também pela probabilidade moral, pela possibilidade moral. Se nós aceitarmos a tese de que o vinho que foi fornecido naquele casamento, bem como o vinho feito por Jesus, embriagantes, se consumidos em grandes quantidades, nós teremos um grande problema aqui. Um grande problema, uma dificuldade bíblica tremenda. Se essa tese for aceita, o que eu também não acredito, as implicações disso devem ser conhecidas e aceitas. Quais são essas implicações? Olha, por exemplo, olha que interessante. Primeira coisa, se o vinho produzido por Jesus fosse embriagante, os convidados do casamento, eles provavelmente estariam bêbados. Segundo lugar, Maria, mãe de Jesus, ela estaria reclamando da falta de bebida embriagante, estaria pedindo a Jesus que fornecesse aos convidados, já embriagados, mais vinho fermentado, mais vinho embriagante. Então não acredito nisso. E em terceiro lugar, Jesus estaria produzindo, a fim de atender à vontade da sua mãe, de 600 até 900 litros de vinho embriagante. Isso seria mais do que suficiente para manter todos os convidados totalmente bêbados. E em quarto lugar, Jesus estaria produzindo esse vinho embriagante como em seu primeiríssimo milagre, a fim de manifestar a sua glória e a fim de levar as pessoas a crerem nele como Filho justo e santo de Deus. Então isso não é possível. Então, portanto, meu querido, não é possível evitar essas implicações que eu citei. Alegar que Jesus produziu e usou, vinho alcoólico, vinho embriagante, não somente ultrapassa todos os limites das normas exegéticas, como também nos leva a um conflito de princípios morais embutidos aqui nesse contexto. No contexto geral do ensino das Escrituras Sagradas. Então fica claro que à luz da natureza de Deus, da justiça de Cristo, de seu amor pela humanidade, do bom caráter de Maria, do bom caráter de Jesus, as implicações da posição de que o vinho de Caná estava fermentado, para mim se parecem blasfêmias. E muitos acreditam nisso.
Não se pode adotar uma interpretação que envolve tais afirmações e tais contradições. Então a única explicação plausível é que o vinho produzido por Jesus, a fim de manifestar a sua glória, era o puro suco de uva, sem fermento. Era o vinho não embriagante, o puro suco de uva. Além disso, o vinho inferior, inicialmente fornecido pela pessoa que era encarregada das bodas, também com toda probabilidade não era embriagante, não era fermentado. Então o que era o vinho bom, descrito lá no versículo 10? Meu querido, de acordo com vários escritores antigos que nós pesquisamos, o vinho bom era o vinho mais doce, vinho que podia ser bebido livremente, em grandes quantidades, sem causar danos. Esse vinho, o conteúdo de açúcar, ele ainda não teria sido destruído pela fermentação. Não era fermentado. E o vinho inferior, portanto, seria aquele vinho que teria sido diluído com muita água. Portanto, meu querido, nós não devemos, de modo algum, dar a entender que Jesus participou de uma festa de bebedeiras, nem que ele contribuiu para que isso acontecesse. E eu não creio que o cristão, baseado nesse texto bíblico, que Jesus transforma a água em vinho, isso não está autorizando de forma alguma o cristão de fazer uso de bebida fermentada, fazer uso de bebida alcoólica. Bom, nós terminamos por aqui. Eu peço a sua cooperação. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.